Meu nome é Roy Gavin, trabalho no NICPR, do grupo de medições de qualidade da internet, mais conhecido pelos projetos do CIMET. E aqui a gente vai apresentar um trabalho que o SARA, uma ferramenta para análise do histórico de rotas. A gente vai assumir como ambiente o PTT, um ponto de troca de tráfego, né? A gente tem basicamente dois contextos no PTT em que a gente lida com informações de roteamento. O primeiro é o route server, para o qual os participantes anunciam as suas rotas, ou seja, as redes para as quais eles querem receber tráfego, por exemplo, no acordo de troca multilateral. O Looking Glass é um serviço auxiliar. O participante também estabelece uma sessão BGP com o coletor do Looking Glass e, em geral, envia sua tabela de roteamento completo, diferentemente da sessão com os route servers. E é uma ferramenta de consulta que permite analisar as dificuldades que o participante enfrenta na interconexão com outros sistemas autônomos. Bem, o Looking Glass é uma ferramenta assim para troubleshooting, para análises. O Looking Glass clássico ele tem uma limitação. Ele mostra o momento instantâneo da tabela de roteamento. E muitas vezes a gente pode enfrentar uma situação que era temporária. Ela já passou, já se normalizou, mas ainda precisa ser estudado, entendido. E para isso a gente precisaria uma visão histórica, como era a tabela de roteamento um certo período de tempo atrás. Como trabalhar isso? Simplesmente estender o conceito do Looking Glass como uma dimensão histórica. E o SARA, ele se propõe, o projeto SARA se propõe aqui a uma solução para essa necessidade. Ele é desenvolvido pelo NICPR, no grupo de trabalho de medições de qualidade da internet. Tem então como objetivo armazenar o histórico de rotas divulgadas para os participantes, analisá-los, realizar diversas análises e disponibilizar publicamente para consultas. O projeto nasceu originalmente assim num contexto fora do PTT. Assumia-se fechar sessões BGP multi-hop, então para participantes sem conexão direta, e com uma ênfase maior em correlação da informação de roteamento com métricas de qualidade da internet, como vazão, latência, essas métricas que a gente coleta no projeto CIMET. Vendo a sinergia com o XBR, que a gente tem na mesma casa, a gente adequou o projeto para também funcionar no contexto de um ponto de troca de tráfego. Então, a gente assume uma conexão direta do participante. O participante que originalmente fechava uma sessão BGP com o Looking Glass mantido pelo XBR passa a fechar uma sessão com o Route Collector do projeto SARA. E a princípio é uma troca, uma substituição transparente, trazendo esses benefícios, essa visão histórica para o participante. Atualmente, os participantes do PTT em São Paulo, que tinham sessão com o Looking Glass, sessões já foram migradas para o Route Collector do projeto SARA, que é uma pequena introdução, fora isso é transparente. Então a gente já recebe as tabelas de roteamento, ainda não todas são importadas, um trabalho gradual que a gente está fazendo, então ainda não todas as informações são disponíveis para consultas. Bem, uma breve visão do sistema. A gente tem aqui no diagrama representado, né, o ambiente do XBR, que são os participantes, na mesma rede o nodo que a gente chama de LG, Looking Glass,
a gente tem mais para dentro o que aqui é rotulado de nodos internos, são nodos BGP, então eles rodam processos BGP para fechar a sessão com os participantes, e uma estrutura de armazenamento em comum, interna, nodos de processamento que analisam os updates BGPs que eles recebem do coletor de rota e importam então essa informação na base de dados, e servidores auxiliares para, por exemplo, hospedar a interface de consulta. A gente tinha dois requisitos ao introduzir o SARA no XPR. A introdução tinha que ser transparente, então o SARA tinha que assumir a identidade do Looking Glass para a gente herdar essas sessões. Já tem mais do que 1000 sessões BGP. Ao mesmo tempo, a gente precisava uma solução que permitia escalar a parte do route collector horizontalmente. A solução que a gente achou foi separar o papel do Looking Glass com os nodos que de fato rodam o BGP e fecham a sessão. Então, aqui nesse diagrama, o nodo rotulado LG, ele tem o IP do antigo Looking Glass UPTT, tem uma solução de encaminhamento e reescrita do cabeçalho IP, só camada 3, né, para os nodos internos. Para cada participante, cada sessão tem um nodo mapeado, então tem uma regra assim de distribuição. E a gente estudou essa possibilidade, essa solução, a gente viu que é possível, como a mensagem BGP não carrega o IP do peer, e dessa forma o participante assume que está fechando a sessão BGP com o antigo Looking Glass, de fato ele fecha a sessão com um host atrás do antigo Looking Glass, e a gente consegue escalar isso horizontalmente. Bem, até agora a gente falou sobre os participantes do PDT que anunciam sua rota completa, né, o que a gente tem comumente assim como Looking Glass. E os route servers, né, também seria uma informação muito interessante, ter uma visão histórica da evolução da tabela de todos os anúncios no multilateral do PDT. Isso a gente consegue com os route servers, né. Então, o projeto também vai fechar a sessão com os route servers, receber essas tabelas e dar então essa visibilidade histórica e possibilidades de análises. Isso é um trabalho que está em andamento. A gente vai fechar com todos hoje tem 4 route servers no PTT São Paulo, a gente vai fechar com todos, e além da visão histórica, também permite descobrir eventuais inconsistências, se tivesse assim uma divergência entre as tabelas desses route servers, né? Um pouco sobre a realização, né, como foi realizado em fases. Esse projeto ainda está sendo finalizado. A gente tinha o desenvolvimento e instalação do sistema, isso já está concluído. A gente tinha a mudança dos participantes do Looking Glass para o SARA, né, isso também já foi concluído. A gente migrou mais do que 1000 sessões entre V4 e V6. Atualmente está acontecendo a fase 3, que é a inserção dos participantes, né, no nosso banco de dados. A gente tem uma carga de processamento muito maior na importação inicial, né, quando a gente recebe basicamente a tabela completa. Depois, uma vez que a sessão está, a gente recebe só os updates, né. Então é uma carga de processamento muito menor. Isso seria a carga contínua que o sistema enfrenta, e a carga inicial ela é maior, e a gente estica isso um pouco no tempo. Após a conclusão da importação, a gente vai divulgar uma interface de consulta para os participantes, e um passo futuro é um cruzamento dessa informação de roteamento com as métricas que a gente tem no projeto CIMET. Vou detalhar isso um pouco mais tarde. Essa interface que a gente vai disponibilizar é uma interface assim, não gráfica, né? É simplesmente um web service, RESTful, e os formatos que a gente entrega inicialmente é JSON, mas
textual no formato do Quagga, mas o formato é uma coisa substituível, pode ser estendido se outros formatos se mostram como sendo úteis, né? Não modifica a estrutura, a lógica de consulta, é somente o formato. E a ideia é ouvir assim, a comunidade, o que é útil para as operadoras que querem usar essa interface. Bem, um pouco assim sobre o cronograma, o timeline para essa entrega da interface, né? Na questão de semanas, ainda esse semestre a gente vai entregar a interface para consulta da tabela atual, então seria reproduzir o Looking Glass, né? A possibilidade de fazer consultas para um determinado ponto histórico é previsto para o mês de julho, e a possibilidade de consultar diferenças, fazer um diff entre duas datas, se ver qual foi a alteração da tabela de roteamento entre as duas datas para o mês seguinte, então isso seria em agosto desse ano. Um exemplo assim prático, como por exemplo essa interface poderia ser usada, né? A gente sentou no início de maio e fez um acesso a uma consulta à tabela de roteamento do projeto CIMET, que é o AS14026, né? Isso foi então no início desse mês. O IP do peer do route server do CIMET é o 187, 16, 216, 56, e ele anuncia 2 blocos para no multilateral. Bem, a gente fez uma consulta sobre o passado, né, simplesmente como um web service, pode ser uma requisição com alguma ferramenta de linha de comando, HTTP. A gente fez uma consulta então para um dia no mês de abril, né, já no passado, e tinha lá o tamanho da tabela de roteamento, era na faixa de 30 mil rotas desse route server do CIMET. 24 horas depois, no próximo dia, consultando um ponto 24 horas depois, né, no próximo dia, a tabela tinha um tamanho de acima de 31 mil, então tinha um crescimento de mais do que 1.100 rotas, né? E fazendo o diff, né, a próxima consulta, consultando a diferença entre as duas datas, ficou mais claro o que tinha acontecido, né? Entraram realmente nesse período de muitas rotas, e a gente descobriu que no momento da primeira consulta tinha um problema na sessão com, acho que era o AS da RNP. E como isso foi normalizado no período, na segunda consulta, então tinha todas essas rotas que a RNP anunciava. Então esse tipo de consulta que é possível voltando no tempo e tirando diferenças. A coisa começa a ficar bem interessante quando a gente cruza essas informações de roteamento com os dados do CIMET, né, que são as métricas de qualidade da internet. A gente tem hoje alguns milhares de CIMET Box, né, que são esses devices assim, dedicados, distribuídos no Brasil, e além de medições de outros clientes, né, cliente web, a gente tem um cliente mobile, existe o teste através do site. E a ideia é cruzar essas informações, tanto para análise, assim, tentar correlar modificações, por exemplo, nas métricas, com modificações na tabela de roteamento, como também usar isso, a observação de uma modificação nas métricas como sendo um evento que vale uma pena, uma análise da tabela de roteamento. Então, a modificação das métricas em relação ao baseline como sendo um trigger para iniciar uma análise das rotas e disponibilizar isso para os sistemas autônomos participantes. Bem, a gente já está no principal ponto, o que é a diferença em relação a outros sistemas, né, que já se propõem a coletar informações de roteamento, né?
O SARA não pretende concorrer ou substituir esses sistemas já consolidados, como RoutViews, BGV Play, mas a diferença se dá pela correlação com os dados de qualidade de internet, do CIMET, e com o foco exclusivamente brasileiro. Então, a intenção é fechar o maior número possível de sessões com sistemas autônomos brasileiros, principalmente pelos pontos de troca de tráfego, né, onde já existe a cultura do Looking Glass, como também com participantes que não são num ponto de troca de tráfego através de sessões multi-hope. Próximas etapas. Hoje, a gente tem motivos históricos entre as sessões que a gente herdou, ainda muitos que não são a tabela completa, né? O participante usa provavelmente a mesma configuração usava a mesma configuração da sessão BGP para o Looking Glass que ele usava para o Consult Service. Então ele anuncia só seus prefixos próprios. Então a gente precisa fazer um trabalho assim de campo, entrar em contato com os participantes que ainda não estão enviando a tabela completa para ter esses dados mais ricos para análise. E em seguida, então, fazer essa integração, cruzamento com os dados, as métricas do CIMET. Né? Bem, nesse ponto fica, então, o convite para sistemas autônomos entrar em contato, solicitar a adesão, né? É só uma sessão BGP que a gente precisa estabelecer, pode ser tanto para participantes do PTT como não participantes. É importante, atualmente está só presente no PTT de São Paulo, mas o SARA vai ser levado também para os demais pontos e vai substituir, a intenção também é substituir o Looking Glass existente nesses pontos, né? Nesse momento já existiria a possibilidade para sistemas autônomos que estão no outro ponto de troca de tráfego de encaminhar a tabela através de uma sessão multi-hope fora do PTT, mas vai ter uma presença nos outros pontos. Então fica o convite de entrar em contato, os dados de contato estão no site e aderir ao projeto e se beneficiar dos insights que os dados vão permitir. Quando a gente estabelece a sessão BGP com o sistema, a gente manda tudo nossa tabela de roteamento. Então, será possível observar pelo SARA prefixos que não são anunciados diretamente no PTT por algum participante, por exemplo? Sim, você encaminha a sua tabela completa. Mas as consultas também serão permitidas a qualquer prefixo aprendido, não existe uma restrição sobre observar somente o PTT, e sim a tabela global de roteamento. Sim. Perfeito, obrigado. Sim. Eduardo do NICBR, Ruga, parabéns pela apresentação. Só fazer um comentário com relação ao serviço de Looking Glass do XBR, né? Então, para quem está com acesso à internet, pode fazer no momento um telnet para lg.sp.ptt.br, que esse modelo atual do LG SPPTBR vai ser replicado para todas as demais localidades, que o Looking Glass do PTT vai ficar restrito apenas para os route servers e mostrar a visão exclusiva do ATM num formato tradicional. E os participantes que já alimentam os Looking Glass com as suas tabelas, essas visões de roteamento é que vão ser exportadas para o SARA em si, tá? Mas para ter essa diferenciação, porque às vezes o participante quer só ver realmente o que está no ATM, que especialmente para empresas, por exemplo, uma empresa internacional que quer saber o que tem no ATM de Belém, eu tenho interesse ou não de ir para lá, tá bom? Obrigado. Rubensky, o NICBR. Minha pergunta é que quando você comparou que o SARA não concorre com iniciativas como RoutViews, BGPlay, né, pelo foco na internet brasileira, já pensei se você comparou com, por exemplo, os serviços que tem hoje o bgp.net.br, que inclui um serviço chamado Análisis, que lembra um pouco algumas das funcionalidades. Então, queria saber se você chegou a comparar com isso. Obrigado pelo comentário. Não, preciso realmente fazer isso.